Olá, sou Hélio Sato, médico ginecologista e obstetra, e em função de março ser o mês da endometriose, eu gostaria de relembrar alguns conceitos, algumas informações sobre a doença. Primeiramente, a sua prevalência. Estima-se que 10% da população feminina na idade reprodutiva, ou seja, dos 15 por volta dos 45 anos, 10% dessa população tem endometriose. Ou seja, a cada 10 mulheres que você conhece nessa faixa etária, uma tem endometriose, ou seja, é uma doença muito prevalente. E além da prevalência, é muito importante lembrar que a endometriose, ela leva a muito impacto na qualidade da vida de uma mulher. Relembrando, as cólicas durante a menstruação, muitas vezes limitante, impedindo a paciente de manter a sua rotina de trabalho, de escola, de atividade física, de tão forte que é. Dores em atividades básicas diárias, como evacuação, como eventualmente eliminação de gases, durante a atividade sexual, eventualmente inchaço no abdômen nesse período menstrual. Ou seja, coisas que uma mulher vive normalmente, a mulher que tem endometriose, ela acaba sofrendo durante esse período. E dessa maneira, ela acaba interferindo muitas vezes na questão emocional, afetiva de uma mulher. Pois, em vez de ela ter prazer durante uma atividade sexual, ela acaba tendo dor. Em vez de ter uma menstruação e muitas mulheres sentem alívio nessa fase, ela acaba tendo uma piora da sua qualidade de vida. Ou seja, uma inadaptação à realidade. E isso é muito importante. E também é tão importante quanto saber que esse tipo de situação, ela pode ser tratada. E uma mulher com endometriose, ao receber um tratamento adequado e muito bem escolhido por uma equipe com experiência, ela vai ter uma vida normal. Ela vai poder engravidar, ela vai poder manter a sua rotina mesmo durante a fase de sangramento ou eventualmente inibindo, o sangramento menstrual. Ela vai poder manter a sua atividade sexual e entender essa situação como algo prazeroso. Só que, infelizmente, muitas mulheres acabam passando por alguns colegas que não têm a mesma atenção que nós que tratamos endometriose tem. E acaba entendendo a cólica menstrual como sendo um roteiro da vida de uma mulher. Mas eu gostaria de alertar pela 28ª vez, nos meus vídeos, de que a cólica menstrual não é normal e precisa ser investigada. Só assim que a gente vai conseguir detectar precocemente aquelas mulheres com endometriose, tratar adequadamente e evitar formas mais graves da doença, como a endometriose que acomete o intestino, bexiga, que afeta de uma maneira muitas vezes irreversível o potencial reprodutivo de uma mulher. Outra questão muito importante em relação aos tratamentos. Hoje em dia, a gente dispõe de várias alternativas, desde anticoncepcionais, como as progesteronas, uso de implantes, DIU, injeções, eventualmente cirurgias. E é muito difícil a gente conseguir colocar dentro de um algoritmo qual o tratamento que você precisa fazer. Mas é importante citar que existem todos eles. O que eu posso adiantar é que é muito importante você ter a sua decisão balizado em um médico que tem experiência no tratamento da endometriose. Pois no meu dia a dia eu vejo algumas pacientes que passavam com tratamento com uma pessoa sem muita experiência e acabava, de certa forma, deixando a doença evoluir e muitas vezes fazendo um tratamento que não foi eficaz. Então, é muito importante ter essa experiência no tratamento da doença. Em relação à questão adjuvante da endometriose, a endometriose, ao levar a uma dor crônica na paciente, pode levar a alterações posturais e ela assumir posturas defensivas e ela acabar tendo dores osteomusculares em função da endometriose. Isso pode ser evitado com um diagnóstico mais precoce. E outra questão que é muito importante, a ansiedade, depressão e endometriose. Então a paciente tem muita dor e sofre desde a sua adolescência, ela pode ter um grau de ansiedade
muito maior do que uma mulher que não sofra de dores. E sem contar que essa ansiedade pode levar a um quadro depressivo. Então, muitas vezes, a gente tem que dar uma atenção muito especial em relação à questão afetiva, emocional de uma paciente que tem endometriose. Não somente tratar a doença, mas sim tratar a pessoa. E dar uma atenção muito especial também a esse ponto. Pois a mulher que tem endometriose, muitas vezes ela chega no nosso consultório com muitos medos, com muitos mitos. Olha, doutor, eu tenho uma endometriose e eu vi no Google de que eu não vou conseguir engravidar. Ou pior, ela ouve isso muitas vezes de um médico. Isso não é verdade, tá? A grande maioria das pacientes que têm endometriose, desde que ela tem uma reserva ovariana boa, ela consegue alcançar a gravidez. Outra questão que é muito importante também a gente discutir em relação à endometriose, tá, é sobre sua causa. Muitas pacientes falam assim, doutor, eu tenho endometriose e eu não sei de onde que vem. E por que que isso acontece? Muito embora existem muitas pesquisas destinadas a entender a causa da endometriose, a gente ainda não tem todo o mecanismo, né, desvendado em relação ao surgimento da doença. Mas vale discutir que se uma mãe ou uma irmã tem endometriose, a chance dessa paciente ter é 50% maior. Portanto, prestar atenção nos antecedentes familiares, tá, é muito importante para uma paciente que eventualmente está sofrendo de cólica. Pois, se a irmã dela tem endometriose, a chance dela ter é muito grande. Outro ponto importante em relação à endometriose é que se uma paciente, ela está tomando pílula desde uma fase inicial aí da sua menstruação, ela acaba tendo uma proteção relativa da endometriose. Tá? Então, muito embora existam, né, opiniões contrárias ao uso precoce de um anticoncepcional, tá? Porque isso vai acabar afetando o desenvolvimento de uma mulher, ela pode ser um fator muito protetor para a endometriose. Então, mesmo numa paciente mais jovem, com cólica, com dor, eu sou pai de uma filha, né, de uma menina, ainda ela não entrou numa fase ainda, né, da adolescência, mas se eu tivesse que optar entre tomar um anticoncepcional ou deixar a paciente, né, a minha filha, sofrendo de dor, eu não tenho dúvida nenhuma que seria melhor, né, tirar a dor dela e introduzir eventualmente alguma medicação. Que isso muitas vezes acaba sendo um conflito, né, no consultório, né, de algumas mães que falam, puxa, doutor, minha filha é tão jovem, a gente já vai ter que tratar assim. Tá, infelizmente é uma situação na qual a gente precisa tratar precocemente. Então acho que são essas principais questões que eu queria pontuar em relação à endometriose, mas sendo o mês da endometriose, né, e eu não queria que ficasse restrito somente ao mês de março, mas também durante todo o período, né? E a gente está sempre dando uma atenção especial à doença. Então, eu gostaria que vocês postassem seus comentários, suas dúvidas e que a gente pudesse discutir cada vez mais, desmistificar alguns fatos sobre endometriose, tá? E trazer uma informação útil e correta em relação à doença, que muitas vezes a gente acaba, né, se deparando aí com algumas informações que não são tão científicas, tão técnicas, tão verdadeiras em relação à endometriose. Muito obrigado e até o próximo vídeo.